Tudo nos Estados Unidos é melhor, é mais barato. Tudo na Europa é mais bonito, é mais culto. Tudo no Japão é mais organizado, é mais correto. Por que o brasileiro tem tanto essa síndrome de vira-lata? De achar que lá fora é melhor do que no Brasil. Você sabia que lá eles admiram e respeitam o Brasil muito mais até do que você aqui dentro? Vamos deixar de lado essa velha síndrome de vira-lata e ver 7 motivos geopolíticos pelos quais o Brasil é respeitado mundialmente e o Brasil é uma das grandes nações do mundo. Um dos primeiros grandes motivos são os recursos naturais. As grandes nações têm acesso a recursos naturais. Quando elas não têm o recurso natural dentro do seu território, elas vão atrás conquistar esses recursos naturais. Na época da primeira Revolução Industrial, o combustível que movia a Revolução Industrial era o carvão. A Inglaterra, a França, a Alemanha eram países que tinham reservas de carvão e por isso eles foram os protagonistas da primeira Revolução Industrial. Já na Segunda Guerra Mundial, o mundo percebeu que o petróleo se tornaria o grande combustível do século XX. Então, os países com maior reserva, que eram Estados Unidos e Rússia, rapidamente tomaram a liderança e se tornaram os protagonistas do desenvolvimento tecnológico e econômico durante o século XX. Países como Brasil, Rússia, Estados Unidos, Austrália, Canadá, China são países que têm imensas reservas de recursos minerais. Eles têm petróleo, gás natural, carvão, minério de ferro, alumínio, urânio, terras raras. Esses países são ricos em recursos. Eles são autônomos, autossuficientes. Eles podem tocar os seus processos industriais com seus próprios recursos e até mesmo exportar esses recursos para outros países. Os países que não possuem esses recursos ficam dependentes de negociar com os países que possuem e dependentes de uma cadeia de suprimentos internacional. Isso, em uma época de conflitos, acaba sendo uma vulnerabilidade. Extensão territorial. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, atrás de Rússia, China, Canadá e Estados Unidos. Porém, se você considerar apenas a área contínua dos Estados Unidos, ou seja, não considerando o Alasca, o Brasil é o 4º maior país do mundo em extensão territorial contínua. A extensão territorial pode trazer prós e contras. É muito difícil você controlar, governar um país com uma grande extensão territorial. Diversas nações, diversos impérios já ruíram e se dividiram porque não conseguiram governar a sua imensa extensão territorial. É muito difícil lidar com grandes populações em grandes áreas, de alimentar e cuidar dos interesses de todas essas pessoas. Porém, é com grande extensão territorial que os países conseguem ter extensas áreas de cultivo, extensas reservas de recursos minerais, conseguem espalhar a sua população adequadamente para ter uma densidade demográfica adequada. Não pode ter muita gente acumulada num espaço pequeno. O Brasil, com seu tamanho continental, se estende até os contrafortes da Cordilheira Andina, no coração da América do Sul. Possui a maior parte da bacia amazônica, da floresta amazônica, possui a maior parte dos Chacos, o Pantanal, possui grande parte dos Pampas, dos campos no sul. O Brasil tem um imenso litoral, indo da parte equatorial do Atlântico Norte até a porção sul do Atlântico Sul. Todo o seu litoral permite com que o Brasil tenha uma vocação para a navegação, tem uma vocação para o comércio marítimo. O Brasil tem muitos portos, o Brasil tem toda uma projeção para o Atlântico Sul. O Brasil, então, dessa forma, se torna um líder nato, hegemônico nessa região. O Brasil passa a ter relações naturais com a África, relações com a Europa, relações com a região do Caribe, com a América do Norte. A projeção do Brasil no Atlântico Sul ela é tão grande e significativa que o Brasil se torna aqui uma potência na navegação e no poderio militar. A Marinha do Brasil naturalmente tende a ser a presença hegemônica no Atlântico Sul. Não que o Brasil faça uso ostensivo das suas forças armadas, da presença das suas forças armadas para pressionar geopoliticamente outros países. Não é como o Brasil age, mas o Brasil tem todo um poder naval, toda uma influência nessa grande região. As marinhas das nações africanas têm estreitos laços com a marinha brasileira. A marinha da Namíbia foi criada
e treinada pelo Brasil. Os oficiais da Marinha da Namíbia foram treinados, instruídos no Brasil. Isso cria laços militares, isso cria laços de cultura. A cultura naval brasileira fica arraizada dentro da cultura naval dessas nações africanas. Isso gera laços estreitos no âmbito militar, mas também nas relações políticas internacionais entre esses países. A projeção do Brasil no Atlântico Sul se prolonga até a Antártica, o continente gelado. A Argentina e o Chile se projetam naturalmente para o continente gelado, mas o Brasil também. E o Brasil possui uma base naval, militar e de pesquisa na Antártica, assim como diversas outras nações. Nenhum país tem soberania territorial no continente antártico, mas é importante que o Brasil mantenha sua presença lá, militar e de pesquisas, assim como a Argentina e o Chile, de forma que isso impeça que outros países com objetivos coloniais tentem reivindicar territórios soberanos na Antártica. Então, se mantém um equilíbrio geopolítico na região por causa dessas bases, e o Brasil está lá. Água. O Brasil possui 2 dos maiores aquíferos do mundo, que é ligado à bacia do Rio Amazonas, e o aquífero Guarani, ligado à bacia do Rio Paraná, Paraguai e Prata. A bacia dos Solimões Amazonas se torna também uma grande via hidrográfica. O Brasil tem grande parte da região navegável da bacia do Amazonas, controlando a sua foz, o que é geopoliticamente muito relevante. Essa grande hidrovia permite com que produtos escoem rio acima e abaixo e possam inclusive ser exportados pela foz do Rio Amazonas. Também permite com que o Brasil possa levar para dentro do continente, na bacia amazônica, diversos bens, diversos produtos, diversos recursos. Na bacia do Prata, o Brasil não possui a maior parte navegável dos rios e tampouco controla sua foz, que fica entre Montevidéu e Buenos Aires. Alguns historiadores acreditam que a Inglaterra interferiu nos conflitos sul-americanos entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, de forma que nenhum desses países conseguissem controlar a Foz do Prata, o que para a época seria uma vantagem geopolítica gigantesca. A agricultura. O Brasil é um dos países com maior quantidade de terras agricultáveis e de clima propício para a agricultura. Não basta ter uma grande extensão territorial, mas o país tem que conseguir usar essa extensão territorial. Estados Unidos e Austrália têm grandes desertos em seus países. Rússia, com a Sibéria, e o Canadá, com as terras geladas ao norte, tem grandes vazios também demográficos e com dificuldade de usar essas terras para cultivo, ou seja, terras que não são cultiváveis dificultam com que você possa alimentar a sua população. De toda forma, nesse quesito, o Brasil é um dos países mais privilegiados, sendo que o Brasil é grande exportador de alimentos. Diversas potências do mundo dependem dessa cadeia logística que leva alimentos do Brasil até eles, porque muitos desses países não conseguem alimentar a sua população atual. A Itália, a Inglaterra, o Japão, a Coreia, esses países não conseguiriam alimentar sua própria população caso fosse rompido essa cadeia de fornecimento de alimentos. Logo, esses países são muito vulneráveis a uma situação de conflito e a situações de embargos e sanções. O Brasil também é uma das 10 maiores populações do mundo. Um país com grande população, ele tem grande força de trabalho, mão de obra, pessoas em capacidade de produzir, de plantar, de gerar conhecimento, de gerar produtos, bens, serviços. E também tem um grande contingente militar, seja de ativo ou pessoal de reserva. Ou seja, ter uma grande população é um imenso ativo para o país, desde que essa população seja não envelhecida, ou seja, a pirâmide etária do país precisa ter uma base larga e robusta, com um grande percentual de população jovem, que é a população que está em idade para trabalho e para serviço militar. Os países cuja pirâmide etária não tenha uma base larga, ou seja, países envelhecidos, precisam lançar mão de recursos como imigração ou incentivo à natalidade, de forma a tentar equilibrar sua pirâmide etária. Nesse sentido, também o Brasil é um dos grandes líderes mundiais, uma das grandes potências mundiais, porque tem uma grande população em idade produtiva. O Brasil também possui uma das 10 maiores forças armadas do mundo. Algumas pesquisas colocam entre os 10 primeiros, algumas colocam entre os 15 primeiros. A última pesquisa da Global Firepower ranqueou o Brasil na 12ª colocação. O poderio militar do país, ele é medido principalmente por seu contingente de pessoal,
que tem o pessoal da ativa e o pessoal da reserva, por seus equipamentos e recursos das suas forças terrestre, aérea e naval, ou seja, são os recursos diretos das forças armadas, mas também inclui a sua capacidade de esforço de guerra, ou seja, um país ele tem indústria, ele tem recursos naturais. Então, um país que tem petróleo, gás, minérios, que tem recursos que podem ser transformados para ser utilizado no esforço de guerra, é um país que pontua nesse ranking. Um país que tem uma cadeia industrial que pode ser colocada a favor do esforço de guerra, como petroquímica, refino, metalmecânica, metalúrgica, siderúrgica, naval, construção civil, automobilística. Toda essa cadeia industrial pode ser colocada para o esforço de guerra, isso também pontua, e o Brasil também tem muito isso. Infraestrutura como portos e aeroportos, frota de marinha mercante e de aviação civil, tudo isso também pontua porque pode ser colocado a favor do esforço de guerra. Então o Brasil se torna uma das 12 maiores potências militares do mundo por causa de todos esses recursos. Países com menor contingente de pessoal, com menos recursos, como Reino Unido, Coreia, Japão, pontuam melhor que o Brasil devido ao seu grande investimento em equipamento. No entanto, nos outros quesitos, o Brasil pontua bastante e só fica atrás desses países por causa de investimento direto em equipamento, porque o Brasil utiliza equipamentos um pouco mais defasados e não investe um orçamento tão grande anual em equipamentos de forças terrestre, aérea e naval. Mas toda a capacidade que o Brasil tem com recursos naturais, infraestrutura e cadeia industrial coloca o Brasil numa capacidade de esforço de guerra tremenda. O Brasil é capaz de sustentar muito tempo de guerra, de embargos, de sanções, de cercos, coisas que vários desses outros países não conseguem. Um país como o Japão não consegue sustentar um esforço de guerra tão longo. Países como Ucrânia e Israel só conseguem sustentar o esforço de guerra porque recebem um fluxo constante de dinheiro e de equipamentos vindo do exterior. A partir do momento que eles não têm mais acesso a esse fluxo constante, o seu esforço de guerra é totalmente minado. E economia. Em 2023, o Brasil volta a figurar entre as 10 maiores economias do mundo, atrás da Itália e à frente do Canadá. O ranking das maiores economias do mundo, feito pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, ranqueia os PIBs dos países convertidos pela taxa de câmbio, ou seja, colocados em dólar. Assim, os Estados Unidos seguem como a maior economia do mundo, a China vem em segundo, com o Japão e a Alemanha em seguida. Em geral, essas 10 maiores economias não mudam muito, com um ou outro entrando ou saindo desse grupo dos 10 a cada ano, mas são as grandes potências econômicas do mundo que, por todos os outros fatores que já citamos aqui, se colocam entre as grandes nações. Você pode ver que há a presença de países com certas vulnerabilidades, como o Japão, que não tem terras cultiváveis, que não tem recursos, mas é uma grande potência tecnológica, ou como a Coreia, ou como a própria Itália, que é um país montanhoso, sem terras, sem recursos, mas que está colocado ali como um dos grandes PIBs do mundo. E esses países dependem muito dessa cadeia de mercado aberto, dessa cadeia logística, essa cadeia de comércio, que permite com que o PIB desses países se desenvolva muito. No entanto, eles são vulneráveis a sanções, embargos e situações de conflito, porque qualquer situação que rompa essa cadeia vai fazer com que esses países percam acesso a recursos. Já países como Rússia e Austrália, que têm muitos recursos, não estão figurando entre as 10, mas estão também ali muito próximos. Alguns economistas preferem usar a paridade de poder de compra, que é um índice que mostra o quanto um cidadão consegue acessar da riqueza gerada na economia do país. Por esse quesito, a China já seria a maior economia do mundo e o Brasil também estaria entre as 10 maiores. Ou seja, o Brasil está entre os 10 maiores em todos os quesitos: recursos naturais, extensão territorial, água, agricultura, população, defesa e economia. Em todos esses 7 quesitos geopolíticos vitais, o Brasil é um dos grandes do mundo. O Brasil é respeitado, o Brasil é temido. Tanto que o Brasil é um dos poucos países cujo pleito de integrar permanentemente o Conselho de Segurança da ONU é considerado. Até hoje não foi negado e nem foi
aceito pelos países permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que são Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Apenas Brasil, Índia, Alemanha e Japão são considerados para integrarem permanentemente o Conselho de Segurança da ONU. O Brasil ele é tão respeitado que ele é seriamente considerado para integrar o Conselho de Segurança da ONU permanentemente. Portanto, quando você tem aquele seu amigo que acha que tudo nos Estados Unidos é melhor, que tudo na Europa é melhor, que tudo no Japão, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia é melhor, que tem aquele complexo de vira-lata, mostra para ele aqui esse vídeo, mostra para ele que o Brasil está entre os 10 maiores em todos esses 7 quesitos geopolíticos vitais. Aproveita aqui para deixar aquele like no vídeo, para compartilhar com esse seu amigo com complexo de vira-lata, com aquela sua tia no WhatsApp. Se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdo de geopolítica e até a próxima.